Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tuane e eu trago sempre relatos sobrenaturais para vocês. Se ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilha se você está gostando dessa história e ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. Vamos lá, sem muitas enrolações? E caso vocês queiram mandar algum relato aqui pro canal, é só deixar, eu vou deixar aqui o e-mail na descrição do vídeo. Vamos para o primeiro relato da noite, onde a vela não apagava. Oi, Tuane, você pode me chamar de Daniel. Eu nunca falei isso pra ninguém, mas eu precisava deixar isso registrado. E muito obrigado por dar voz ao meu relato. Beijos, Daniel, eu que agradeço de estar bem aqui, né? Contando este relato. Era véspera de sexta-feira, lua cheia. Em meu terreiro, sempre dizia para evitar certas estradas nessa noite. Mas eu fui teimoso. Eu tinha uma promessa para pagar, vela para acender, em uma encruzilhada antiga. Chegando lá, o ar estava parado, pesado, como se o mundo estivesse segurando o fôlego. Acendi a vela. A chama ficou mais alta, reta, sem mexer, como se existisse vento, como se não existisse vento no mundo. Quando comecei a rezar, ouvi passos atrás de mim, mas não era gente. Tinha 4 patas batendo na terra, devagar, como se marcassem tempo. O cheiro veio antes da presença. Cheiro de animal, terra molhada e algo muito azedo, podre. A chama da vela se inclinou, mas não foi para o rumo do vento, mas para longe de quem chegava. Então senti a respiração perto de mim, pesada. Gente, minha filha abrindo a porta. Vamos voltar. Ai, Senhor. Então senti a respiração perto de mim, pesada, quente, molhada. A vela tremeu e uma voz grave, rouca, me imitando, sussurrou bem no meu ouvido: faz a tua promessa olhando para mim? Claro que eu não virei. O meu corpo inteiro sabia que se eu olhasse, eu não voltava igual. Comecei a recitar ponto baixinho. Não lembro qual. Meu corpo praticamente rezou sozinho. Meu irmão, que medo. Como bicho buscando luz. Quando eu falei laroie, algo rugiu atrás de mim, como dor e ódio misturados, e sumiu correndo pelo mato. Ali a vela se apagou sozinha, mas quando olhei, o pavio estava intacto. Não tinha queimado o suficiente para apagar. No outro dia, o pai de santo disse: filho, você não viu o bicho. Você foi visto pelo dono da noite e ele te deixou ir. Até hoje, quando acendo uma vela, eu espero para ver se o fogo treme, porque se não tremer, é sinal de que algo está me observando. Beijos e obrigado por ter me mandado o seu relato. Então, eu não sei dizer exatamente o que é isso. Eu realmente não sei. Pode ser lobisomem? Pode. Mas complicado. Bem complicado mesmo. Mas sem muitas enrolações, vamos para o próximo relato. Quando o Exu bateu o pé. Olá, Tuane. Gente, eu corrijo o meu nome, porque as pessoas ainda não sabem escrever o meu nome.
mas eu já vou ler corrigindo, porque ela escreveu Tuiane. Pode me chamar de Larissa, se assim quiser. E eu juro por Deus que isso aconteceu comigo. E tem gente viva que viu comigo. Estávamos em uma gira de Exu. Casa cheia, energia firme. Mas eu estava estranha, como se algo me perseguisse pela sombra, sabe? Sei não. Uma tristeza grudada no peito. Quando Exu 7 Encruzilhadas chegou, o terreiro inteiro se arrepiou. Ele olhou para mim sem eu pedir consulta. Devagar, batendo o pé forte, ele me disse: tem coisa usando lágrima tua para entrar, mas aqui não entra não. Na hora, o chão tremeu. A porta do terreiro bateu sozinha, tão forte que derrubou 2 velas. E todo mundo ouviu um chorinho de criança lá fora. Mas não era um choro normal. Era fino demais, agudo, e tinha algo falso naquele som, como se a boca não fosse feita para chorar, mas a criatura tivesse aprendido imitando o humano. O Exu bateu o pé de novo. Fumaça do charuto saiu espessa, como se fosse fumaça do trem. E ele disse: essa noite não é tua entrada, pequeno. O choro virou risada, baixa, molhada, como se viesse de dentro de um poço. 7 riscou o chão e completou: onde tem firma, sombra não cria raiz. Silêncio. Ninguém respirou por uns segundos. Depois ele olhou para mim e disse: filho, não tema, mas não abra porta para quem pede como criança. Faz meses e eu ainda sonho com aquela risada. E às vezes, quando a madrugada fica funda, eu juro que escondo batidinhas de leve na porta, como unha pequena, pedindo para entrar. Próximo relato. A preta velha e o homem de olhos de bicho. Eu tenho até medo quando eu vejo essas coisas, sabe? Vamos lá. Oi, você pode me chamar de João, mas isso que aconteceu mudou totalmente a minha fé. Eu tinha mania de caminhar à noite para aliviar a cabeça. Num desses dias, eu passei perto de um terreno abandonado, mato fechado. Vi um homem parado na beira do mato. Ele era alto e estava imóvel me encarando. Quando nossos olhos se cruzaram, o meu corpo gelou. Os olhos dele não tinham brilho de pessoa, não. Ele sorriu devagar. E ali eu vi seus dentes longos, finos, como se fossem feitos por formato... Como se fossem feitos para o formato humano. Eu tentei andar o mais rápido, mas as minhas pernas ficaram tão pesadas, parecia que o chão estava me puxando. Uma sensação de areia movediça, você tenta sair e não consegue. Eu nunca pisei em areia movediça, mas já deve imaginar mais ou menos como é que seja. Cheguei em casa em pânico. No outro dia, eu fui direto pro centro. Nem falei nada, mas a preta velha que estava ali me chamou na hora. Ela bateu o cajado e disse: ele não era homem, era forma antiga, era gente antiga que veste pele emprestada. Era fome antiga que veste pele emprestada. Senti algo gelado nas costas. E quando ela falou isso, ela pôs a mão no meu ombro e completou: ele te viu. Agora você precisa ser visto pela luz também. Ela rezou, soprou erva, passou a arruda na minha nuca
Enquanto ela rezava, eu senti uma sombra passando atrás de mim, mas o peso sumiu depois do benzimento. Hoje, quando passo pela rua de noite, eu ando com oração na boca e fé no coração. Porque eu sei, tem coisa que anda na noite e não busca corpo, ela busca alma. Ai, Senhor, eu não quero nem saber o que a pessoa busca não, viu? De noite eu não quero nem saber. Nem saber. Mas vamos sem enrolação, porque até agora ninguém deixou um comentário aqui legal. Gente, bate nos coraçãozinhos aí, pra me ajudar. Vamos tap, 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 tap aí. O terço de sangue. Boa tarde, Tuane. Ou bom dia, ou boa noite. Eu não sei qual horário esse relato será ali. No caso aqui eu estou gravando à noite, mas também eu não sei a hora que as pessoas vão ver. Gente, bom dia para quem assistir de dia, boa tarde para quem assistir de tarde e boa noite para quem estiver me assistindo à noite. E beijos por ter me mandado o seu relato. Eu me chamo Evelyn e eu te juro, até hoje eu durmo com a luz acesa depois disso que me aconteceu. Meu Deus, vamos lá. Estava em uma cidade do interior, bem na Semana Santa. Ali me disseram para não andar perto do rio à noite, porque tem coisa na água nessa época, diziam os antigos. Só que eu não obedeci. O rio estava parado, sem som, lua refletindo, mas o reflexo estava torto, como se a água estivesse com o espelho rachado. De repente, ouvi alguém rezando baixinho. Era uma voz masculina, embargada, um sussurro de desespero. Santa Maria, Mãe de Deus, piedade, piedade. Quando eu olhei na margem, tinha uma figura de joelhos na lama, grande, curvada, e tinha pelo corpo, mas com um terço nas mãos, enorme, grossa, suja de terra. A água ao redor dele parecia fugir. Ele virou o rosto devagar, olho amarelo, pupila firme, de fera. Homem e dor na mesma face. E ele falou com uma voz rasgada: não olhe para mim, só reze. Depois ele urrou, não gritou. Ele urrou como o bicho ferido na lama. Eu corri e quase desmaiei chegando em casa. No terreiro, a entidade me disse: Fia, lobisomem não é só maldição. Às vezes é alma implorando para ser gente de novo. A Sexta-feira Santa é feita para ser guardada, mas muita gente desafia. Desde então, eu rezo por ele nas madrugadas de Sexta-feira Santa, e eu nunca mais cheguei perto do rio. Nem eu chegaria, né? Mas, meu, minha avó dizia realmente que lobisomem existia. Se eu mesmo nunca vi, mas a minha avó viu e minha avó fala que já conversou até com ele. Gente, mas vamos para o próximo. A casa que abriu caminho para ele. Olá, eu troque meu nome, por favor. Quando vocês quiserem que troque o nome, pode mandar o relato já com o nome trocado, tá? Ah, ela trocou aqui, ó. Você pode me chamar de Mariana. Obrigada. Obrigada por dividir o meu relato. Eu nunca achei que iria falar disso, mas depois de tanto tempo guardando, eu sinto que minha alma precisa ser lavada. Quando eu era criança, minha avó era filha de santo em um terreiro de candomblé, da nação Angola. Eu cresci vendo ela acender vela,
cantar ponto e chamar os mais velhos. Nunca achei estranho, sempre senti paz. Até que quando ela faleceu, algo mudou na casa dela. A casa ficou vazia, mas parecia que alguém ainda morava lá. Às vezes, passavam correntes arrastando no corredor. Eu achava que era saudade latejando, mas não era não. Uma noite senti uma presença ali no quarto dela. Aquele cheiro forte de alfazema misturado com terra molhada e fumaça de charuto. Eu ouvi a voz rouca de um homem. Ô miudinha, por que você voltou? Na hora, o meu corpo gelou e eu me virei devagar. E lá estava, o homem alto, pele escura como carvão, chapéu caído, terno surrado e um sorriso que parecia não caber no rosto. Ele tragou um charuto invisível, soltando fumaça sem ter nada nas mãos. Ela tá aqui comigo, não tenha medo. Eu sabia quem era. Minha avó sempre dizia: quando eu for, quem me guarda vem me buscar. Era o Exu que acompanhava ela. Mas aquela presença não era confortável. Era profunda, intensa, como se ele estivesse avaliando a minha alma por dentro. Eu chorei e sussurrei que sentia saudade dela. O chão pareceu tremer. Ele se aproximou, encostou o dedo na minha testa e disse: saudade não é fraqueza, é portal. Quando eu acordei, eu estava no sofá da sala, meu rosto marcado como se alguém tivesse passado o dedo sujo de terra na minha pele. Nunca contei isso pra ninguém, mas eu sei, quando a ancestralidade chama, não é só luz que caminha até você. Beijos e obrigada por contar o meu relato em seu canal. Te desejo boa sorte e que ele cresça cada vez mais. Continue postando. Ai, linda, obrigada! Beijos. Vou tentar. Mas para continuar postando eu preciso que chegue relatinhos aqui. Muitos relatinhos. Vamos para o próximo relato. E também fala de luz em terreiro, viu, gente? Nossa, hoje vocês estão mandando relato de terreiro, viu? Olá, Tuane, tudo bem? Eu não vou te mandar o meu nome real. E ele nem vai aparecer aqui, pra te ser bem sincero. Eu sou o fulano. Tá bom. Eu cresci afastado da minha religião, mas sempre respeitei. Aos 23 anos, eu tive uma crise pesada. Insônia, ataques de pânico, sombras andando no meu quarto. A minha tia me levou lá num terreiro de Umbanda. Eu achava que ia piorar, mas quando eu vi o som dos atabaques, o meu corpo se arrepiou. Era como se eu conhecesse aquilo há séculos. Só que o problema é que alguma coisa veio comigo. No meio da gira, a mãe de santo parou tudo. Ela virou devagar e disse: tem alguém aí atrás querendo ocupar o que não é dele. Logo, eu senti que o ambiente ficou pesado. O ar parecia espesso, até difícil de respirar. Senti as minhas costas queimar e meu corpo curvar sozinho. A entidade que estava comigo não era de luz, não, e não queria sair. Eu ouvi um rugido dentro de mim. Não era animal, era humano, humano demais. Tinha uma raiva absurda. Quando ele começou a gritar, os guias já me cercaram e começaram a cantar pontos antigos, muito antigos. A energia ali era tão forte que meu corpo tremia e eu quase desmaiei. Uma voz feminina firme veio do meu lado. Aqui quem manda sou eu. Era a pombogira da casa. No meio da força, eu vi algo pela primeira vez. Um rosto grudado no meu ombro.
como se fosse colado na minha pele. Olhos fundos, pele cinza, sorrindo com dentes quebrados. Quando eu consegui respirar de novo, o meu corpo estava mais leve, mas eu deixei algo lá. Ou talvez tiraram à força. Ali, nunca mais eu fui no mesmo. Não ruim, mas acordado. Eu sei que o mundo espiritual não é só carne. E o que caminha com a gente, às vezes vem de muito, mas muito longe do que nossa vida atual. Obrigado por ler meu relato. Eu que agradeço por ter mandado ele aqui pra gente, viu? Beijos. Então, gente, o que eu acredito que seja, na minha opinião, são obsessores. Mas são gente que não aceita, pessoa que morreu achando que você deve alguma coisa pra ela. E assim vai caminhando, né? Mas vamos lá. Vamos para o próximo. Deixa eu ver se esse é o último. É, gente. Esse é o penúltimo, tá? E é de lobisomem. O lobisomem não escolheu ser besta. Olá, Tuane. Está tudo bem com você? Por aqui tá tudo bem. Aqui na luta, deixa eu tampar minha cozinha aqui, que às vezes entra gente aqui. Eu sou o Marcelo. E eu preciso falar isso porque ninguém acredita. Meu avô era do interior do Paraná. Sempre dizia que a maldição corre no sangue da família. Só que achávamos que aquilo era história de roça. Até meu irmão quebrar tudo. Na primeira lua cheia, depois dos 19 anos dele, ele passou a madrugada urrando. Não era dor normal, não. Era algo ancestral, selvagem. Ele suava frio, rangia os dentes e as unhas dele sangravam como se quisessem sair do dedo. Nossa, que horror! Quando amanheceu, encontramos ele no quintal, nu, tremendo, com um cheiro de carne e terra, como se tivesse rolado no chão na terra molhada, isso? Ele tinha arranhão na porta do galinheiro por dentro, como se algo tivesse tentando sair ou entrar. Minha mãe chorava, dizia que o pai dela tentou fugir disso, mas que o sangue não perdoa. A última vez que vi ele numa noite de lua cheia, ele estava enfaixando os braços, como se tentasse impedir algo. Me olhou com medo e disse: se eu perder, vocês corram. Não tente falar comigo, não. Só corram. A lua subiu, e o som que eu ouvi não era mais humano, nem animal. Era uma mistura dos dois, quebrando a garganta. Caramba! A gente gosta de pensar que lobisomem é fantasia, mas tem coisa que não é bicho e nem a gente. É que sofre em silêncio, só esperando a próxima lua. Sim! Me fala como é que seu irmão tá hoje? Ai, menino! Fala pra mim como é que seu irmão tá hoje. Deixa aqui nos comentários, eu mando um e-mail complementando. Ele ainda se transforma? Gente do céu. Vamos para o último relato. Meu Deus do céu. Esse relato se chama A Encruzilhada Sussurrou o Meu Nome. Eu nunca mexi com nada. Ah, pensei que eu tinha visto coisa errada aqui no e-mail. Eu nunca mexi com nada. Nem religião, nem jogo, nada. Mas sempre ouvi passos atrás de mim desde pequena.
Sempre senti alguém me observando no escuro. Um dia, voltando do trabalho, passei por uma encruzilhada na zona rural. Eram quase 2 da manhã. Mas tu tá voltando do trabalho 2 horas da manhã? Mas aqui sou eu pra questionar, gente, o horário da mulher. Estrada vazia, vento parado. E eu ouvi claramente o meu nome. Ana, volta. Meu corpo congelou. Falei, opa, como assim? A voz era suave, quase carinhoso, mas não era humano. Eu virei devagar e vi uma silhueta sentada num tronco, chapéu largo, cabeça baixa, como se me esperasse desde sempre. Ele bateu o pé no chão 2 vezes, não ameaçador, mas como se dissesse, eu estou aqui. O pior não foi ver, foi sentir. Uma energia que parecia lembrança, como se eu já tivesse estado ali há 1000 anos atrás. Aí ele pegou e me fala, não tá na hora ainda, mas você vai voltar. Quando eu pisquei, ele tinha sumido. Ficou só o cheiro de fumaça e um perfume diferente. Desde aquela noite, toda vez que eu passo por uma encruzilhada, meu coração corre antes do meu corpo. Eu não sei o que era, mas sei que me conhece e está só esperando o momento certo. Obrigado por ter dado voz ao meu relato e eu vou te mandar mais assim que eu tiver um tempinho de escrever. Obrigada, minha linda, por ter me mandado o seu relato. Será que dá tempo de eu ler só mais um? Deixa eu ver aqui se eu acho mais um pra ler hoje. Eu vou ler mais um. Só mais umzinho. Vamos lá. Esse também não é muito grande, não. Esse se chama Ele Disse Que Já Me Viu Antes. Olá, Tuane, tudo bem? Você pode me chamar de Beatriz. Eu sempre fui sensível, mas a pior experiência aconteceu quando meu filho de 4 anos... Não entendi. Ah, tá. Mas a pior experiência aconteceu quando meu filho tinha apenas 4 anos. De antemão, eu já falo, ele sempre foi calmo. Mas ele começou a acordar à noite falando com alguém. Eu achava que era amigo imaginário, mas até de madrugada? Ai, gente, os amigos imaginários. De madrugada ele não. Acordei com ele sentado no chão do quarto, conversando baixinho. Quando acendi a luz, ele olhou para mim e disse: Mamãe, ele lembra de você. Eu senti uma coisa estranha. Eu perguntei se filho, quem era? E ele apontou para o canto do quarto. Só que ele lá estava vazio. Ele riu como se ouvisse outra pessoa falando e completou. Ele disse que já viu você antes, quando você era pequenininha. Na hora caiu uma lágrima sem eu perceber. Na minha infância, eu vi uma sombra constante me acompanhando. Ela não era agressiva, mas estava presente. Meu filho virou outra vez, falando pro vazio. Ela tá com medo, não fala assim com ela. Eu tirei meu filho do quarto e dormi abraçada com ele. No dia seguinte, ele não se lembrava de nada. Mas eu sei que aquela presença nunca foi embora. Ela está passando de geração para geração. E eu ainda tenho muito medo de ir no terreiro, algum centro espírita, e tentar descobrir o que é que está me acompanhando. Obrigada por compartilhar. Eu precisava contar essa história para alguém. Minha linda, beijos, obrigada. Você tem que procurar ajuda, porque às vezes é um obsessor hereditário. Mas enfim, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!